Olá, pessoal! No vídeo de hoje a gente vai fazer um exercício sobre a derivada para a função de uma variável como motivação a inclinação para uma reta tangente utilizando a definição por limites. Se você ainda não viu essa definição por limites, a interpretação geométrica que nós demos para ela, o vídeo segue aqui na descrição. Então vamos ao exercício em si. O exercício proposto é o seguinte: encontrar a equação da reta tangente a hipérbole y igual a 3 sobre x no ponto 3, 1. Então, nós dividimos aí o exercício em dois passos, onde o primeiro passo é encontrar a inclinação da reta tangente através da definição de derivada. Então, lembrando, como eu falei, o vídeo está aí na descrição, a derivada para uma função de uma variável ela pode ser interpretada como a inclinação de uma reta tangente m, que vai ser igual ao limite, quando, no caso, um x qualquer está se aproximando da coordenada x do ponto de tangência, que no caso aqui é 3 para a gente, onde aqui na parte do limite nós vamos colocar a razão que representa a tangente do ângulo θ, que é a inclinação. Então, vai ser o y do ponto, que no caso é a própria função f de x, menos o y do ponto fixo, que é 1, dividido, tá, pelo valor da coordenada qualquer, de um ponto qualquer x, menos o valor da coordenada x do ponto fixo, que nesse caso é 3, tá? Então, considerando aí que nós temos uma hipérbole, que a hipérbole tem como equação y ou f de x igual a 3 sobre x, o nosso limite vai ser o limite quando x tende a 3 de 3 sobre x menos 1 sobre x menos 3, tá? Então, é o limite quando x tende a 3 de... Eu vou fazer o MMC aqui na parte do numerador. Tem uma fração que é 3 sobre x menos 1, MMC é x, tá? Então, x dividido por x dá 1, vezes 3, 3. X dividido por 1 vai dar x menos 1, menos x aqui nesse numerador. E ainda temos, então, dividido por x menos 3, tá? Bom, nesse ponto, se eu tentasse substituir o x por 3 para resolver esse limite, como seria aqui também, a gente continua com uma indeterminação do tipo 0 sobre 0. Então, por isso que eu estou fazendo esses algebrismos para conseguir resolver o limite. Tá? Considerando, então, agora que eu tenho uma fração no numerador, eu vou fazer a divisão de frações, que é, repito a primeira, multiplico pelo inverso da segunda. Então, 3 menos x dividido por x vezes 1 sobre, deixa eu fazer essa reta aqui direito, sobre x menos 3. Percebam que x menos 3 e 3 menos x são quase a mesma expressão, exceto da multiplicação por menos 1, tá? Então, aqui, se eu fizer assim, menos, que multiplica x menos 3, tá? Eu tenho a mesma coisa. Por que que eu fiz isso? Porque eu quero simplificar, na verdade. Então, eu posso cancelar esse com esse, me restando, portanto, m igual ao limite quando x tende a 3 de menos 1 dividido por x, certo? Então, vamos observar aqui, olha, menos 1 vezes 1, menos 1, sobrou x no denominador, vezes 1x. Agora, eu posso substituir, de fato, o x por 3, nessa expressão que eu não tenho nenhuma indeterminação. Então, a minha inclinação vai ser menos 1/3, ok? Antes de eu ir, então, para o cálculo propriamente da equação para a reta tangente, eu vou lá no GeoGebra com vocês, mostrar como é que fica essa aproximação, né, para
inclinação sendo menos 1/3. Então, coloquei aqui a hipérbole. Percebam, a hipérbole tem dois ramos, está aqui, né, representado aqui em lilás. Eu tenho, então, o ponto P, 3, 1, representado aqui. E eu tenho um ponto Q que está variando, sendo a coordenada XA e a coordenada y 3 sobre a, ou seja, um ponto Q que pertence à própria hipérbole. E eu vou fazer ele passear aqui para vocês perceberem que a gente tem aquela construção novamente, né, de uma reta tangente, sendo a princípio uma reta secante, e ela só vai ser tangente quando esses dois pontos, o P e o Q, se aproximam, são iguais, e isso a gente faz através do cálculo do limite, tá ok? Então aqui eu coloquei essa reta como uma reta secante qualquer, e aí agora a gente vai ver o seguinte, bom, se eu faço o A ser igual a 3, eu vou congelar aqui e vou fazer isso, ó, o A igual a 3, pontos P e Q coincidem, dá para ver aqui pelo lado esquerdo, e a gente tem essa equação aqui, que na verdade vai ser 3 sobre 3x1 mais 1, menos x sobre 3 mais 2, a equação para a reta tangente, que está sendo representada aqui em rosa. E aí agora a gente vai fazer justamente esse cálculo do ponto de vista algébrico lá no quadro, e vamos voltar aqui e vamos verificar se a nossa resposta está correta, tá? Então, considerando aí o passo 2, encontrar a equação para a reta tangente e visualizar a solução geometricamente, que a gente já até fez um pedaço, tá? Então, lembrando que a equação, quando nós conhecemos a inclinação, que é o caso ali, em um ponto, que é o 3, 1, a gente faz da seguinte forma, y menos y0 igual a m, deixa eu botar o igual direito aqui, que multiplica x menos x0, onde o par ordenado x0, y0 é um ponto, né, 3, 1, e o m é a inclinação. Então, eu tenho y menos 1 igual a menos 1/3, que multiplica x menos 3, ok? Então, y vou manter aqui do lado esquerdo, menos 1/3 vezes x vai dar menos x sobre 3, menos 1/3 vezes menos 3 vai dar mais 1, com o mais 1 que veio do lado esquerdo. Portanto, a minha equação y vai ser menos x sobre 3 mais 2, a equação da reta tangente, passando, então, pelo ponto P31 para aquela hipérbole, que a gente meio que preveu ali com a animação lá no GeoGebra. Então, nós vamos voltar para lá agora e nós vamos ver se, de fato, colocando o gráfico dessa reta que acabamos de encontrar, a gente tem a mesma reta que encontramos ali, paralisando o A igual a 3 para o ponto Q. Então, ficou menos x sobre 3 mais 2, a reta está aqui. Eu vou mudar essa cor de verde para não ficar igual. Vamos colocar aqui, acho que seria ideal um azul escuro aqui para destoar. Ih, não, ficou muito parecido com a própria hipérbole. Então, deixa eu colocar aqui, acho que um vermelho mesmo. Essas duas vão ficar muito parecidas. Então, um marrom. Acho que agora vai. Então, aí um bordô, né? Um vermelho mais puxando para o marrom, aí para a reta tangente oficial. E a gente pode perceber, então, que essa reta que está se movimentando em rosa, elas coincidem quando o Q fica exatamente valendo o valor do ponto P, e elas vão se diferenciando se o ponto Q está distante do ponto P. Ou seja, aquela questão do limite, fazendo o Q se aproximar do P, é crucial, então, para a gente obter a equação da reta tangente do ponto de vista geométrico. Então é isso, espero que vocês tenham curtido esse vídeo. Se você gostou desse canal, curta, compartilhe, assista-nos nos próximos e nos vemos em breve. Até mais!